Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Inglês. Tema da aula: Learning to Read. Estratégias para a leitura de textos em inglês, parte 2. Hi there, how are you doing? Tudo bem? So, today we are going to continue talking about reading strategies. Hoje nós vamos continuar falando sobre estratégias de leitura. A professora Cristina Maier Acunzo é vista do busto para cima, com uma blusa roxa com zíper dourado. A docente está em um ambiente com fundo branco e com um quadro em tons de marrom escrito Mark à direita. Ao lado da professora, há uma mesa com livros, um notebook e alguns objetos. A tela divide-se entre a miniatura da janela de vídeo da professora à esquerda e a apresentação de slides à direita. Os slides têm fundo cinza e textos em letras pretas. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula. Inglês sem mistério. Learning to Read. Estratégias para a leitura de textos em inglês. But we are going to explore the language of academic or scientific texts. Nós vamos explorar a linguagem de textos acadêmicos e científicos. No slide ao lado direito do objetivo da aula, uma foto de um corredor de estantes de livros. Ao fundo, 3 pessoas sentadas à mesa com computadores. Em sua vida acadêmica, você vai se deparar com diversos tipos de textos, especialmente artigos científicos, livros, teses, dissertações. Okay? Então, é muito importante você conhecer um pouquinho da linguagem que é utilizada nesses textos para facilitar as suas leituras. Okay? Então, continuando falando de estratégias, nós vamos ver nesta aula como essa linguagem pode ser usada como uma estratégia para que você leia esses textos com mais facilidade. What are the kinds of texts that we usually have in the academic field? Então, quais são os tipos de textos que nós geralmente encontramos no campo acadêmico? Books or textbooks, okay? Academic or scientific articles, artigos, então, livros, artigos. Dissertation or thesis, okay? Dissertações e teses, okay? E nós temos aqui também o trabalho do TCC, não é? And book reviews, okay? E são resumos de livros, right? Dentro desses tipos, desses textos, nós podemos encontrar diversas seções. E também é interessante explorar essas seções e o que cada uma traz de linguagem. So, for example, então, por exemplo, abstract, okay, que é aquele resumo, introduction, literature review, okay, a revisão da literatura, que é a seção onde você fala sobre todas as pesquisas que já foram feitas naquele assunto. Methodology, or methods, okay, a metodologia utilizada. Results and conclusion. Todas essas seções dependem de cada tipo de texto, de cada texto, okay? Cada pessoa e cada área pode separar de uma forma diferente. Mas, no geral, essas são as principais partes que nós vamos encontrar. No slide ao lado direito dos tópicos lidos pela professora, há uma ilustração do monitor de um computador usando um capelo. Okay, so this is an example, okay, of an academic article, right? And this is exactly the abstract, okay? Então esse é um exemplo de texto acadêmico e nós vamos ver aqui o abstract, ok? O texto é Using Digital Technology to Enhance Formative Assessment in Mathematics Classrooms. Então, utilizando o que? A tecnologia digital, ok? No assessment, na avaliação formativa, ok? Em aulas de matemática, ok? Então, aqui nós vamos explorar diversos tipos de textos, mas aí, quando você for fazer a sua prática, você pode utilizar os textos da sua área de estudos, ok? Então, quando nós vamos ver o abstract, ok? Que também é muito parecido com aquele abstract que nós falamos para você participar de um congresso internacional, right? Você vai ver que aqui estão as ideias principais
e os resultados, o que você encontrou na sua pesquisa, right? Em geral, as pessoas dizem que se eu conheço o vocabulário da área, eu vou ler os textos com facilidade. Mas muitas pesquisas mostraram que isso não é verdade. A maior dificuldade que os alunos têm não é com os termos da área, porque esses termos já são conhecidos, não é? Muitas vezes esses termos são parecidos com, similares ao português, porque vem de origem latina. Então, você pode até ter dificuldade com esses termos, mas, no geral, você vai ter dificuldade com outras questões da língua, que nós vamos ver aqui. Okay? So, if you take a look at this abstract, okay, let's take a look at the content words. Let's take a look at the keywords. Então, vamos olhar aqui as palavras de conteúdo, as palavras-chave. Okay, so, for example, research, pesquisa, assessment, nós falamos que é a avaliação, mathematics, iPads, teachers, observations, video analysis, teacher interviews, actors, que são as pessoas envolvidas, teacher, technology, student, active functions, effective student learning. Então, como nós fizemos na outra aula, né, você pode entender sim a ideia do texto e você pode entender o que está acontecendo, right? Qual é o assunto. Mas, na leitura de um texto acadêmico, você precisa entender os métodos, como as coisas aconteceram e por quê, right? Então, vamos verificar aqui outros tipos de palavras, okay, que mostram, que trazem, né, essa ideia de como as coisas acontecem. Então, nós temos aqui which. No slide, as palavras lidas pela professora estão circuladas em vermelho. How, right? Approach is first used. Which, novamente. Through, then, how, okay? In which, right? Approach is developed. Through formative, ok? Então, são expressões que, a princípio, você não conhece, porque não são relacionadas ao conteúdo, né? Mas sim a como, right? Então, vamos explorar aqui hoje algumas dessas palavras, algumas dessas expressões, ok? Que vocês vão encontrar em textos e o que cada uma delas, qual é o sentido que cada uma delas traz, ok? Existe uma pesquisa feita por esse pesquisador, que é o Douglas Biber, e ele fez uma pesquisa sobre diversos tipos de textos e quais são as características desses textos, ok? Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que alguns dos achados, né, da pesquisa do Biber são com relação ao que cada texto traz. Okay? Então, nós temos, por exemplo, no primeiro quadro, involved production, okay? Então é uma produção, é uma escrita ou uma fala envolvida, verso, informational production. Então é uma produção, uma fala ou uma escrita informacional. Então, se você pensar, por exemplo, em conversas telefônicas, em conversas face a face, elas são mais envolvidas ou elas são mais informacionais? Então, de acordo com os achados, elas são mais envolvidas. E os textos acadêmicos, eles se encontram, né, junto a outros tipos de textos que trazem informações. Então, por exemplo, reportagens, documentos oficiais, ok? E nós vamos ver qual é a linguagem que traz essa informação, qual é a linguagem usada que mostra que o texto é mais informativo, ok? Outra característica dos textos acadêmicos é a referência explícita. Então, você faz muita referência a coisas dentro do próprio texto, ok? Ou de fora. E a terceira característica que nós vamos ver aqui é a informação abstrata, right? Então, existem muitas nominalizações que nós vamos ver e
você traz muitas ideias abstratas, então por isso que muitas vezes o texto pode parecer mais difícil, ok? No slide, 3 quadros brancos com informações escritas em preto. Cada quadro refere-se a uma das características citadas pela professora. Então vamos ver algumas dessas características, não é, que fazem esse texto acadêmico ser informacional, cheio de referências e abstrato. Então nós não vamos lidar com todas essas características, não é? Mas nós vamos falar hoje aqui sobre as principais, ok? Então, aqui vocês podem ver que tem, por exemplo, os textos acadêmicos têm muita ocorrência de adjetivos, de preposições, de palavras longas, okay? De substantivos e nominalizações. Então, por exemplo, analysis, results, identification, clarification, right? Voz passiva, ok? Advérbios de lugar, ok? O uso do presente, que você diz, I conduct something, ok? E algumas das coisas que nós vamos ver hoje, que são os relative clauses, that, who, which, ok? E phrasal coordination, então são palavras que fazem as frases, as sentenças se ligarem. Conjuncts, ok? Conjunções. Past participial clauses, que está ligado também às passivas, ok? E adverbial subordinators, então nós temos palavras como as, while, so that, como nós vimos, ok? Então nós vamos focar nessa linguagem, nessas palavras, nesses conectores, assim, que nós vamos chamar, ok? Então nós vamos falar aqui de alguns connectors, né? Que são os conectores que unem ideias, ok? Então, nós temos os conectores que trazem a ideia de adição, ok? Então, o mais conhecido é o and, né? Então, aqui você pode ver várias outras palavras e expressões que trazem essa ideia. Então, você já pode ter ali ao lado, quando você estiver lendo, ou você pode lembrar que, essa palavra quer dizer que alguma ideia está sendo adicionada, ok? O exemplo aqui é daquele texto, né, que nós ainda vamos utilizar em outras aulas, né, daquele texto, daquele artigo acadêmico. Então, nós temos aqui, Digital technology may also support and empower students' in formative processes. Então, also, também, né? Então, nós temos aqui and, furthermore, moreover, besides, as well as, also, to, as well, both, and, not only, but also. Ok? Algumas dessas palavras você só vai encontrar na escrita, e especialmente na escrita acadêmica. Okay? Muitas palavras nós não usamos, por exemplo, nas conversações, na fala. No slide, uma tabela com 2 colunas e 6 linhas. Na coluna da esquerda estão os conectores em inglês e na coluna direita, os equivalentes em português, and e o equivalente e. Furthermore, moreover, besides e o equivalente além disso. As well as e o equivalente além de. Also, to, as well e o equivalente também. Both, and e o equivalente tanto quanto. Not only, but also e o equivalente não apenas, mas também. Ok? Outro conector é o de contraste. Então, quais são as palavras que dão a ideia de contraste? Let's take a look at the example. Vamos dar uma olhada no exemplo. In our third example, however, the technology provides additional functions. Right? Então, nós temos aí um however. A mais conhecida, né, que nós já usamos, é o but. Right? Então, nós temos aí but, however, yet, still, nevertheless, despite, in spite of, rather than, instead of, although, though, while, whereas, on the one hand, on the other hand, por um lado, por outro lado, unlike, ok? Então essas são palavras que você vai encontrar, não é, em muitos textos acadêmicos.
E são palavras que depois também, quando nós formos falar da escrita acadêmica, você pode utilizar. No slide, uma tabela com 2 colunas e 12 linhas. Na coluna da esquerda estão os conectores em inglês e na coluna direita os equivalentes em português. But e o equivalente mas. However e o equivalente entretanto, porém. Yet, still, nevertheless e o equivalente apesar disso. Despite, in spite of e o equivalente apesar de. Rather than e o equivalente ao invés de. Instead of e o equivalente em vez de. All through e o equivalente embora. While e o equivalente enquanto. Whereas e o equivalente ao passo que. On the one hand e o equivalente por um lado. On the other hand e o equivalente por outro lado. Unlike e o equivalente ao contrário de. Okay? Another connector is to give the idea of cause. Um outro conector dá a ideia de causa, causalidade. Okay? So, an example. This does not necessarily lead to effective formative assessment, since the quality of feedback remains important. Okay? So, since, visto que, uma vez que. Right? So, the words that we have are because of this, because of that, and since. Ok? O because é a mais conhecida nossa, right? O since não pode ser confundido com o since no sentido de desde, right? For example, I have studied English since 1995. Eu estudo desde 1995. Não. Este since significa visto que, uma vez que. No slide, uma tabela com 2 colunas e 3 linhas. Na coluna da esquerda estão os conectores em inglês e na coluna direita os equivalentes em português. Because e o equivalente porque, por causa de. Because of this, that e o equivalente por causa disso, daquilo. Since, equivalente visto que, uma vez que. Okay? Another connector brings the idea of consequence. Então, esse conector traz a ideia de consequência. Let's take a look at the example. The design experiment was, therefore, a fusion of research and practice. Então, o experimento foi, então, portanto, a fusão de pesquisa e prática. As palavras que trazem essa ideia são so, therefore, thus, so that. Ok? Os conectores de time and sequence, tempo e sequência. Ok? Example, how this information is then used is crucial to the impact on student learning. Okay? So, then here we have a seguir ou então. Ok? First, firstly, second, secondly, thirdly, third, then, next, after that, afterwards, finally, formerly, nowadays, currently, before, after, the former, the later, when, while. Ok? No slide há uma tabela com 2 colunas e 12 linhas. Na coluna da esquerda estão os conectores em inglês e na coluna direita estão os equivalentes em português. Firstly e o equivalente primeiro, primeiramente. Secondly, thirdly e o equivalente em segundo, terceiro lugar. Then, next, after that, afterwards e o equivalente a seguir. Finally e o equivalente finalmente, por último. Formerly e o equivalente no passado, antigamente. Nowadays, currently e o equivalente atualmente. Before e o equivalente antes. After e o equivalente depois que, depois de. The former e o equivalente o primeiro, a. The later e o equivalente o segundo, a. When
e o equivalente quando. While e o equivalente enquanto. Conectores para dar exemplos, ok? For instance, for example, que são os mais conhecidos, e nós temos alguns outros aqui também. Using informal methods, such as peer-to-peer feedback during paired discussion, ok? Então, such as, tal como, right? So, for instance, example, right? I.e., right? It est significa isto é, such as, like. No slide, uma tabela com 2 colunas e 12 linhas. Na coluna da esquerda estão os conectores em inglês e na coluna direita, os equivalentes em português. For instance, e o equivalente por exemplo, e.g., example given, e o equivalente por exemplo, i.e., do latim it est, e o equivalente isto é, such as, e o equivalente tal, tais como, like, e o equivalente como. Right? And some connectors for emphasis, para dar ênfase. So, evidence of how the technology was actually used in formative assessment processes. So, actually, de fato, na verdade, right? E nós temos outros que são as a matter of fact, in fact, actually, and indeed. Okay? And comparing, right? All of your classmates have begun their projects and you should do so likewise, da mesma maneira, okay? In the same way and likewise, right? And for conclusion, in summary, we need a better public health care system. So, in short, in summary, to sum up, and finally, okay? Para terminar uma ideia, concluir. No slide, uma tabela com 2 colunas e 2 linhas. Na coluna da esquerda estão os conectores em inglês e na coluna direita os equivalentes em português. In short, in summary, to sum up e o equivalente em resumo. Finally e o equivalente finalmente. Ok? Então, esses foram alguns conectores. Você pode tê-los ao seu lado, você pode procurá-los em dicionários quando você encontrar, mas com certeza nas suas próximas leituras, quando você se deparar com algum, você já vai lembrar, esse é de adição, esse é contraste, então são ideias contrárias, ok? E aí você já pode ler com mais facilidade, right? E os relative pronouns que fazem referência, né, dentro do texto, e são muito, muito frequentes, ok? So, example, nós temos aí including one teacher in each group who had taught for less than 2 years, okay? So, o who, right, refere-se ao teacher, então é a professora que, né, a qual havia ensinado, ok? Então, nós temos aí o who, whom or that, usado para pessoas, que significa que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, right? And then we have whose, ok? Então, cujo, cuja, que é o de quem, right? The prize will go to the writer whose story shows the most imagination, right? Então, é o escritor cuja história mostra mais imaginação, right? And which or that for things and animals. Então, which e o that para coisas e animais. The student provides a full or partial answer, which may be obtained from teacher observation of work in progress. So, o which aqui refere-se a resposta do aluno, ok? Uma resposta que pode ser obtida, right? Então, nós temos o which and that, yeah? E o significado que, o qual, a qual, os quais, as quais, right? Então, geralmente o that é mais utilizado em outras situações, em outros tipos de textos, né? Em conversas, em falas ou em textos mais informais, digamos assim. Right? Você vai encontrar mais mesmo which and who nos textos acadêmicos. Você sempre procura a referência, né? A que ele está se referindo, qual é o que vem antes que quer
aqui o which ou o who está se referindo, ok? Então, essa é uma abordagem, né, que nós chamamos de instrumental, que é o inglês instrumental, que é o inglês que você aprende, são coisas que você aprende especificamente para, por exemplo, neste caso, a leitura. Okay? Então, para a leitura de textos acadêmicos, essas palavras, essas expressões são muito importantes. E nós vamos fazer alguns exercícios para que você possa praticar. Mas procure sempre anotá-las, marcá-las quando você estiver lendo algum texto. Ok? Referências dos materiais utilizados na aula. Bieber D. Variation Across Speech and Writing. Cambridge. Cambridge University Press. 1988. Diane Dalby D. Swam, M. Using Digital Technology to Enhance Formative Assessment in Mathematics Classrooms. British Journal of Education Technology. Volume 50, número 2, 2019. Chiocari, R.M., Inglês Instrumental. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Universidade Aberta do Brasil, 2011. Então, nessa abordagem nós vimos what language to expect, então que tipo de linguagem esperar do texto acadêmico, né? Então as content words, as palavras de conteúdo, elas trazem o quê? O assunto, o tópico, ok? Mas num texto acadêmico você também precisa entender os processos, o como, o porquê as coisas acontecem, right? Então nós estudamos aqui as function words, não é? Que trazem essa ideia do como, ok? Então, como eu disse, procure praticar bastante, procure marcar essas palavras, procure estar atento a essas palavras, para que assim, com mais prática, você possa ter elas em mente, e aí quando você for escrever também os seus textos acadêmicos, você pode usá-las com facilidade, ok? univesptv.com.br